Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Karko-Bhavo Nesto, que é uma expressão do sânscrito que significa o indicador destrói a casa. E este fenômeno ocorre sempre que um planeta indicador de uma casa se posiciona naquela casa astrológica no mapa Bhava Chalit, no mapa Bhava ou simplesmente no mapa das casas. Então, o mapa das casas, ele é um mapa que vem junto com o seu mapa natal e ele dá a precisa geometria de onde se encontra um planeta numa casa. Cada casa astrológica representa uma área de nossas vidas e os planetas que vão do Sol até Saturno, os chamados 7 pessoais, cada um deles representa uma área específica de nossa vida, mas eles são os agentes, as grahas. Então, quando nós colocamos o chamado indicador de uma casa naquela casa, ele provoca hiperdesenvolvimento, tanto na casa e nos assuntos representados pelaquela casa, quanto na natureza daquele planeta. É parecido com você vai organizar uma festa e você faz um convite para uma dúzia de pessoas. Então, você vai preparar um banquete para uma dúzia de pessoas. Mas no dia vem só meia dúzia. Então, você já havia preparado comida para 12 pessoas. Então, as pessoas que estiverem dentro da festa vão achar maravilhosa a festa, porque vai ter comida suficiente até todo mundo se empanzinar. Mas por mais que todo mundo vá comer bem na festa, ainda vai sobrar muita comida. Então, você vai ter que resolver o que você faz com aquilo. Ou você faz uma nova receita, ou você dá para quem quiser. Não é de todo ruim, mas pode ser interpretado como um desperdício. Então, é exatamente isso que ocorre quando um planeta que é o Bhava Karka, ou o indicador de uma determinada casa, vai para aquela casa. Ele provoca hiperdesenvolvimento que pode estragar tanto a casa ou a natureza do planeta por excesso de desenvolvimento. Mas aos olhos da sociedade, vai aparentar que aquela área da sua vida está perfeitamente tranquila. Você deve buscar no seu mapa Bhava se você tem este fenômeno chamado Karko-Nesto-Bhavo, e você pode montar o seu mapa védico no software de astrologia védica chamado Jagannatha Hora. Caso você não saiba soletrar, eu vou deixar na descrição do vídeo para você procurar depois. Obrigado. Sol na casa 1, 10 ou 9. Se você tem uma dessas posições no seu mapa, vai estar representado dessa maneira. O Sol representa a figura paterna, majoritariamente. A figura que é mais solar e que representa uma figura de respeito. O Sol em hiperdesenvolvimento é típico em pessoas que têm o pai que é ou uma figura muito autoritária, que tem visões de mundo fortes, visões políticas muito fortes, visões ideológicas, visões profissionais que são muito fortes, ou pode acontecer o contrário. Pessoas com o Sol na casa 1, 10 ou 9 podem também ter um pai que é ausente, inexistente, ou um pai que é distante, que é
excessivamente autocentrado, que frequentemente vai gastar a sua energia consigo mesmo e não dá muito atenção para os nativos. Mas normalmente são pessoas que, quando elas estão morando sobre o mesmo teto que o pai é aquele patriarca, é aquela figura que detém a máxima autoridade financeira, ideológica dentro da família. Então, normalmente, são indivíduos que eles podem se queixarem de serem muito controlados pelo pai, de que quando eles têm uma opinião que contraria a do pai, o pai pode forçá-los a concordar com eles, ou se eles querem entrar numa carreira que não espelha as expectativas do pai, o pai muitas vezes pode persuadi-los a não seguir essa carreira. É comum em mapas de pessoas em que o pai pode ser uma figura que é muito desbravadora, ou que pode ser muito bem sucedido no mercado de trabalho e ser uma pessoa de respeito, e que quando ele se aposenta, o pai tem uma expectativa de que o filho vá assumir também o cargo. Então você vai encontrar isso em pais que são advogados, aí eles aposentam, aí quem assume o escritório é o filho, que é o dono do mapa. Em mapas femininos é comum essas mulheres elas se queixarem de que o pai delas quer controlar qualquer pessoa que elas têm amizade, ou as saídas delas à noite, ou os namorados que elas trazem para a vida delas. Normalmente são aqueles pais que só aprovam o namorado se o pai gostar da personalidade do sujeito, porque se ele não gostar, esses pais podem fazer um inferno na vida das filhas, podem às vezes até mesmo proibir a circulação do namorado dentro da casa. Então é muito comum essas pessoas elas conseguirem adquirir a sua autoestima, seu poder pessoal, quando elas saem de casa ou quando o pai morre, né? Porque é aí que elas conseguem de fato sair sobre a cúpula desse patriarcado e vislumbrarem as suas próprias opiniões, viver a sua própria vida, seguir a própria carreira. Então, caso o pai não morra, né? Porque a ordem natural é que ele morra primeiro, mas não estou falando que você deseje que seu pai morra, mas caso o seu pai viva muitos anos, é muito importante você aprender a desenvolver esse diálogo com o seu pai, mesmo que isso possa ser difícil, mesmo que ele tenha resistência, porque vocês devem aprender a estabelecer fronteiras, que não é porque você tem opiniões diferentes do seu pai que ele esteja contra você, ou vice-versa. Então a relação pode ser muito boa quando acontece esse tipo de estabelecer fronteiras, estabelecer limites dentro da relação. E quando você sai de dentro de casa, ou você vai viver sua própria vida, você pode assumir esse tipo de postura com os seus parceiros ou parceiras, dependendo da pessoa. Você pode ser uma pessoa extremamente autoritária e que queira mandar na relação, principalmente se o sol estiver na casa 1. Você pode ser uma pessoa que quer mandar, inclusive, nas perspectivas de carreira do seu cônjuge, ou às vezes controlar ideologicamente a pessoa com quem você está. Então é muito importante você não repetir esse mesmo papel que o seu pai desempenhou na sua vida, porque podem acontecer problemas aqui, pode acontecer disputas de ego, disputas de poder. Pessoas com o sol em hiperdesenvolvimento têm dificuldade de distinguir as impressões ou experiências dela em relação ao mundo. Elas costumam achar que as experiências delas são as experiências
universais, principalmente o Sol na casa 1. Então são pessoas que quando elas vão para uma festa de música sertaneja e elas não gostam de música sertaneja, mas elas só descobrem que a festa tem música assim, quando chegam lá, elas fazem um inferno na vida da pessoa que está com ela. Ou se ela vai com um grupo de amigos, ela faz um inferno na vida das pessoas, porque ela acha que só porque ela não gosta de sertaneja, que todo mundo tem a obrigação de sair da festa com ela, ou acatar as vontades dela. E eu vou falar uma coisa pra você. Aprenda a distinguir a sua experiência pessoal com a experiência do mundo, porque as pessoas podem se sentir extremamente irritável, extremamente autoritário, extremamente egocêntrico e de querer mandar nas pessoas, porque não é porque você está num relacionamento que a pessoa deve se submeter a uma relação de vassalagem e sucerania com você, porque a pessoa também tem o ego delas, ela também tem as ambições dela e ela também tem os brios dela. Então você deve aprender a estabelecer essa mesma fronteira que você se queixava que o seu pai não tinha com você, porque às vezes você pode inconscientemente reproduzir o mesmo exemplo que o seu pai fez no passado e que você não gostava com a outra pessoa, e às vezes a outra pessoa se queixar e você achar que a outra pessoa que é doida, que a outra pessoa que tá imaginando coisas, e que é natural, porque às vezes elas são tão autocentradas que elas acham que ser excessivamente autocentrado é uma coisa natural, espontânea e boa, e que todas as outras pessoas devem tolerar. E não, cada pessoa tem a sua individualidade e ela deve ser respeitada. E uma vez que você faz isso, você vai aprender a se entrosar muito melhor com os seus amigos e você vai ter relacionamentos mais balanceados, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre hiperdesenvolvimento do Sol. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!